Olá pessoal, eu sou o professor Roberto Rivelino e já te peço de antemão que se inscreva no meu canal Matemática com o professor Roberto Rivelino. Dá essa força, deixe os comentários também, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar dos conjuntos numéricos. Para a gente falar de números, a gente tem que lembrar também que lá no passado nós tivemos sistemas de numeração dos egípcios, dos chineses, os algarismos romanos, né? O X representa o 10, aquela coisa toda. E esse tipo de numeração que a gente usa é chamado de indo-arábico, sistema de numeração que era dos hindus, e os árabes divulgaram para a parte ocidental do planeta, né, pessoal? E aí, daí a homenagem também aos árabes, daí os algarismos serem indo-arábicos. Bom, agora falando dos conjuntos numéricos, fiz essa breve introdução. O conjunto dos números naturais, natural porque é aquilo que a gente encontra na natureza e começa a contar, nosso cotidiano primeiro, né? Então, o homem, então, através de nove dígitos, e depois o zero é inventado logo em seguida, né? Aí passamos a ter 10 símbolos para escrever qualquer número. E aí, pessoal, com esses algarismos de 0 a 9, nós temos o conjunto dos números naturais, né? Representado com essa letra N, uma perninha aqui atrás, e vai do zero até o infinito. Então não vai acabar nunca isso aqui. 1 trilhão, 1 trilhão e 1, 1 trilhão e 2, 1 quadrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, e por aí vai acabar nunca isso aí. Né, pessoal? Bom, aí com o tempo o homem sentiu a necessidade de inventar também os números negativos, os inteiros, porém negativos também, por uma questão de dívida, ó. Eu te empresto isso, mas tu vai ficar me devendo um juro. Aí quer dizer, criou-se aí uma dívida. Então, daí inventaram também, além desse conjunto todo que já está aqui, ó, do zero para o infinito, também criou-se ali a parte dos negativos, né? Então, ficou assim, esse conjunto dos inteiros, que são os positivos, mais o zero e mais a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3... e isso vai para o infinito. Bom, então, um conjunto vai ficando dentro do outro, percebe? Essa parte toda está aqui dentro, para lá, ó, e ganhou mais a parte negativa. O conjunto dos números racionais já vai estar envolvendo os naturais e os inteiros, e vai ganhar mais alguma parte. Que parte é essa? As frações. Além de termos os inteiros, tanto a parte positiva e negativa e o zero, agora nós também vamos considerar pedaços, as frações. Por exemplo, além do 1, do 2, né, eu também tenho agora meio. 1 dividido por 2 quer dizer 0,5. 1 sobre 2. R$1 dividido para 2 dá o quê? 50 centavos. Entra também ali as frações. Aqui tem a raiz quadrada exata também. Raiz quadrada de 9, 3. Poderia botar o 3 ali, ao invés da raiz de 9. E tudo isso que acontece na parte positiva, do zero para lá, para a sua direita, também aconteceria do lado de cá. Eu teria aqui menos meio, né? Eu teria também menos 1, menos 2, e por aí vai, tá? Menos 2, etc. Tudo que acontece pro lado de lá também é pro lado de cá. Então agora eu tenho os naturais, os inteiros e os números racionais. Lembrando que cada conjunto criado vai também contendo os que já existem. Bom, e aí criaram os números irracionais. Os números racionais têm uma história bem interessante. Eu construí aqui um quadrado de lado 50 centímetros, e na hora de fazer a sua diagonal, você vai obter 50 raiz de 2. Sempre se o lado fosse 1, ia dar 1 raiz de 2, ou seja, só a raiz de 2. Então essa raiz de 2 sempre vai aparecer. E aí o que acontece com a diagonal do quadrado? Se eu pego aqui uma fita métrica e meço aqui, ó, aqui está dando para mim 50 centímetros. Aqui onde está meu dedo, 50 centímetros. Bom, aí se eu pego e jogo para o lado de cá, ó, 50 por 50. Na hora que eu vou traçar a diagonal, eu vou encontrar um valor aqui que não tem uma precisão, ó. 7,7, a medida ali vai cair
entre esses pontinhos que você tem aqui na fita métrica. Sempre vai cair entre os pontinhos, você não consegue precisar. Por isso que daí 70.7106, você não tem como precisar, não tem a medida exata. Vai cair aqui no meio, tá? Mas que medida é essa? Você não consegue precisar a diagonal do quadrado. Estava aí a confusão e criado aí os números irracionais, que eram essas medidas aí que a gente não conseguia precisar numa fita métrica, que são essas raízes não exatas, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, o número π, etc. E além da diagonal do quadrado, que foi o grande problema, né, que eles tiveram naquele momento, antes já havia um relato no livro de Reis 7:23. Nesse livro de Reis, ali está se falando sobre a construção no Templo de Salomão no recipiente cilíndrico, no reservatório cilíndrico, de 30 côvados, né, seu comprimento, por um diâmetro de 10 côvados. 30 por 10 vai dar 3, uma aproximação já boa. Mas se você ler um pouquinho mais, depois do 7:23, ler lá no 7:26, ele fala sobre o desconto da borda. A borda que tem uma mão. Uma mão, se você considerar aí o rei como uma pessoa que tem 1,80 m, a mão de um cara de 1,80 m tem 10 centímetros, né? E se você der esse desconto de 10 centímetros, você vai chegar ao 3,14. A gente tem um vídeo falando sobre isso. Então é 30 por 10, tá? Por 10. Se você voltar e descontar esses 10 centímetros, né? Considerando que o côvado tem aí em média 45 centímetros, né, você vai chegar aí no 3,14. Bom, mas que é um número irracional, 3,14 aproximadamente, que é o nosso famoso número π, né, que é o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. É o nosso famoso número π, tá, pessoal? Então, os números irracionais seriam esses aqui, ó. Alguns deles são infinitos, não dá pra gente representar todos. A parte negativa seria uma raiz quadrada de 3, que isso não é exato, vai dar 1,73, etc. Depois eu teria aqui, por exemplo, menos uma raiz quadrada de 2. O zero não está aqui, porque senão eu teria elementos dos conjuntos anteriores, eu não tenho. Eu teria depois raízes positivas, ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o número π, né, o π que é 3,14, e assim sucessivamente. Mas todos esses aqui têm infinitas casas decimais e não mantém um período, não tem um bloco que se repete. Agora sim, se eu unir os números racionais com os irracionais, aí sim eu tenho um novo conjunto que eu falo que é o conjunto dos números reais. Se eu colocar numa reta numérica, agora sim ela fica sem lacuna. É isso, pessoal. Então, pessoal, resumidamente, os conjuntos numéricos ficam assim, né? Primeiro vieram os números naturais, né? Natural, vem da natureza, a gente contando as coisas, objetos da natureza. Depois, os inteiros, que além dos naturais, nós temos aqui os números negativos, né? Os positivos, os negativos e mais o zero. Então, os números inteiros, representado pela letra Z, Z de Zal, né? Zal quer dizer número em alemão, Zal, Z-A-H-L, Zal. Depois nós temos os números racionais, esse Q é Q de quociente. Quociente é o resultado de uma divisão, já que uma fração, né, é uma divisão, e o resultado a gente chama de quociente. E depois foram criados os números irracionais, da confusão lá da diagonal do quadrado, que não dá para precisar, né? Se eu fizer a união desses dois conjuntos, os racionais mais os irracionais, se eu fizer essa união, nós vamos ter como consequência o conjunto dos números reais. Então, como união desses dois conjuntos, temos aqui os números reais, que é os racionais com os irracionais. Juntando os dois, temos os números reais. É isso aí, pessoal.